Hoje eu quero dedicar o nosso tempo aqui, no episódio de hoje, para focarmos no nome de Ezequiel. Veja como é importante quando nós temos um pensamento que vai além da nossa geração. Porque o pai de Ezequiel, como a gente vê aqui logo no início dessa história tão impressionante, logo no início a palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi. Buzi, o pai de Ezequiel, ele teve uma preocupação de trazer a força do Senhor sobre a vida de seu filho. Buzi teve uma visão maravilhosa. Ele sabia muito bem que seu filho poderia ser relevante como sacerdote e, quem sabe, ser chamado para algo a mais. Os tempos eram desafiadores, porque eu estou certo que Buzi, o pai de Ezequiel, ouviu muitas vezes as palavras, lembram, de Jeremias. Enquanto Buzi ouvia as palavras de Jeremias, deve ter nascido Ezequiel. Porque é interessante, a gente pode fazer essa analogia. Ezequiel, ele é chamado já no cativeiro. Anos haviam se passado. Ezequiel deve ter ido para o cativeiro, para a Babilônia, com aproximadamente 25 anos. Era muito jovem, 25 anos de idade, foi para o cativeiro. E muitas vezes, lá nas terras de Judá, ele ouviu sobre Anatote e um profeta que tinha começado o seu ministério em Anatote. Mas o foco nesse momento aqui é exatamente o nome de Ezequiel. A certeza que Buzi, o pai de Ezequiel, tinha de que seu filho poderia ser relevante na terra. Isso é importante aqui, para nós, pais. Precisamos ter uma visão maravilhosa no que se relaciona aos nossos filhos. Eu sei que meu filho poderá fazer diferença nessa terra. Eu sei que a minha filha poderá fazer diferença nessa terra. Eu vou ministrar sobre ele, ministrar sobre ela a graça, o poder e a força de Deus. Tanto que Ezequiel recebe este nome. Aqui, no original, quando a gente lê, Ezequiel. A palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel. Ireskel. Este El não é nada mais, nada menos do que o próprio Senhor. El. Para nós, no português, Ezequiel. No original hebraico, Ireskel. A força do Senhor. Esse é o nome de Ezequiel. Imaginem quando estavam chamando este rapaz. Chamavam exatamente assim. A força do Senhor. A força do Senhor. Vem aqui, a força do Senhor, precisamos de você. A força do Senhor. Buzi, o pai de Ezequiel, queria mesmo que quando chamassem, quando se dirigissem ao seu filho, estivessem pronunciando esta frase. A força do Senhor. Lá em Ezequiel estava a força do Senhor. E a providência divina, a soberania divina, conhecia muito bem de que este moço precisaria muito, mas muito mesmo da força do Senhor para desempenhar a sua missão, que começava lá no cativeiro, com um povo rebelado. Precisamos analisar uma coisa. Esses milhares de judeus, esses milhares de israelitas que haviam sido levados para o cativeiro,
eles estavam rebeldes. Eles começaram a viver uma rebeldia sem fim. Portanto, para iniciar o seu ministério, para levar em frente o seu ministério, para falar com autoridade, para fazer diferença na terra, somente com a força do Senhor. Somente a fortaleza do Senhor poderia fazer diferença na vida daquele rapaz. Ezequiel, Ireskel, a força do Senhor. No próximo episódio, nós vamos mergulhar dentro exatamente desse contexto em que Ezequiel começa o seu trabalho. A dificuldade e o grande desafio. Mas hoje, eu quero que você guarde isso. A fé de Buzi, o pai de Ezequiel. A visão de Buzi, o pai de Ezequiel. Ao contemplar aquele bebezinho que nascia lá nas terras de Judá. Não apenas mais um bebezinho, não, mas a força do Senhor. A força do Senhor que abrirá caminhos. A força do Senhor que mudará a história. A força do Senhor que servirá como alerta e mudança de caminho para um povo rebelde. A força do Senhor esteja com você, porque é só a força do Senhor que pode nos motivar a irmos em frente. É só esta força do Senhor que pode fazer você vencer o desafio de hoje, que eu não sei qual é. Não sei se é uma luta pessoal, não sei se é uma luta aí dentro da sua casa, com familiares. Não sei se é uma luta na sua atividade, no seu trabalho, na sua indústria, no seu comércio, uma luta ministerial, uma luta com enfermidade, quem sabe? Mas não esqueça, a força do Senhor está com você. E a força do Senhor fará você superar. A força do Senhor irá abrindo um caminho. E você vai regozijar. Oh, meu Deus, obrigado. Obrigado porque a tua força é conosco. Obrigado porque temos em nós Ezequiel. Temos em nós Ireskel. A tua força está em nós. E é a tua força, Senhor, que operará milagres. É a tua força que abrirá portas. É a tua força, Senhor, que vai curar hoje. Cura, Senhor. Repreende a enfermidade. Repreende, Senhor, o desânimo. Tantas pessoas desanimadas, tantas pessoas emocionalmente afetadas neste tempo. Mas a tua força é conosco, Senhor. Muito obrigado. Amém.